Gente, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que resolveu despertar, né? Que resolveu aproveitar esses últimos dias do ano para pensar de uma maneira diferente, sair da caixinha, tentar fazer um 2023 diferente de 2022, né? Naquilo que vocês acharem que foi negativo. Quero agradecer a confiança. Porque se vocês estão aqui é porque de alguma maneira vocês confiam que vão aproveitar de alguma maneira essa noite e eu realmente fiz tudo com muito carinho. Eu pensei tudo muito simples, porque a ideia não é que seja um trabalho pesado, que fique desconfortável fazer, que seja complicado, não. Eu, inclusive, vou disponibilizar o material da aula, né, o PowerPoint, e eu pensei até em disponibilizar outros materiais para vocês. Então, não saiam logo do grupo hoje, né, porque até sexta-feira eu devo disponibilizar mais materiais. Inclusive, eu pensei em disponibilizar, porque tem gente que está desde o início. Eu comecei semana passada, acho que terça-feira, a falar sobre esse encontro de hoje. Então, tem gente que está desde o iniciozinho, e quem está desde o iniciozinho recebeu material, recebeu exercícios, né? Quem fez, com certeza está chegando hoje com outra mentalidade, já com chaves viradas. Então, eu vou colocar novamente no grupo as tarefas que eu mandei, vou colocar o material da aula de hoje e até sexta-feira devo disponibilizar mais materiais para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite, que está chegando. Vamos começar o nosso despertar, né? A ideia mesmo é acordar, sabe? Que negócio acordalice, né? Quem era que era Pedrinho. Esse ano foi o ano de acordar Pedrinho. Então, vamos terminar acordados, né? Começar o ano com, com a cabeça meio, com os olhos abertos para enxergar o que a vida tem para nos dar e principalmente para construir aquilo que a gente deseja. Boas-vindas a todo mundo. Deixa eu começar. Uma grande alegria ver vocês hoje aqui. O nosso propósito aqui é ajudar vocês a entender como funciona um planejamento estratégico. Eu não tenho, como vou dizer, a pretensão de achar que durante a aula vocês vão construir o planejamento estratégico. Qual é a minha ideia? É que a partir de hoje e até domingo, né, que começa o ano novo, vocês consigam finalizar esse planejamento estratégico. Porque aqui, enquanto eu falo, vocês não vão ter o tempo para pensar, para, né, trazer as ideias, para fazer as reflexões. Então, a ideia é que vocês, a partir de hoje até domingo, concluam o planejamento estratégico de vocês. Eu vou aqui dar o passo a passo, dizer como funciona, como pode ser feito, certo? Então, para quem não me conhece, né, porque tem muita gente que eu não conheço no grupo, né? Márcia Fialho, eu sou psicóloga, e sou mentora financeira, também sou coach e coach financeira, tenho formação em terapia cognitiva, pós-graduação em psicologia organizacional, sou especialista em terapia organizacional e hoje eu decidi trazer um pouco das ferramentas de coach sobre planejamento estratégico para apoiar vocês na construção, né, dos planos de vocês para o ano de 2023. E aí eu chamei esse nosso encontro de despertar. Realmente, gente, é despertar. É perceber que tem alguma coisa que pode não estar bem, tem alguma coisa que a gente pode melhorar, porque, na verdade, tudo pode ser melhorado. Então, o que é que eu posso melhorar do jeito que eu faço planos? Eu gosto de fazer planos, eu não gosto de fazer planos, eu tenho o costume de fazê-los ou não, mas independente disso, como é que eu posso fazer? Existe uma outra maneira de fazer, diferente da minha? É muito bom a gente não ter certezas absolutas sobre tudo, né? A gente achar que pode aprender, porque aí quando a gente
se percebe nesse caminho do aprendizado é que a gente realmente cresce. Então, hoje o convite é para esse despertar, para esse aprender a fazer um planejamento estratégico para a vida de vocês. E eu trouxe essas imagens, né? E para a gente começar a fazer esse planejamento estratégico, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, observar o que não está bem, né? Eu passei algumas ferramentas durante essa semana, para quem entrou logo no grupo, falei que vou disponibilizar novamente. E uma ferramenta foi exatamente para analisar as áreas da vida. Como é que estão as áreas da minha vida, como é que eu estou na área espiritual, como é que eu estou na área profissional, como é que eu estou na área amorosa, né? Para as pessoas perceberem isso. E o que a gente precisa perceber para a gente fazer um bom planejamento estratégico? Que como a nossa vida está é já um diagnóstico nosso, certo? Então, a minha saúde, né? Como é que anda a minha saúde? Dependendo de como anda a informação da minha saúde, é um feedback que eu estou recebendo. Ó, você está precisando se cuidar mais. Você está precisando descansar mais. No meu caso é sempre isso, você precisa descansar mais. Como é que anda a minha condição financeira? A minha condição financeira também é um feedback. É um feedback que eu recebo de que pode ser que eu não esteja tão bem, pode ser que as coisas não estejam tão bem, né? Então, observar isso. Como é que está? Eu estou com excesso de peso, eu estou muito magra. O corpo que eu tenho também é um feedback que a vida que eu estou dando para mim. Então, observe, né? Como é que anda o meu relacionamento, meu casamento, né? Isso também é um feedback que a vida está me dando. Tudo que acontece com a gente são feedbacks que a gente está recebendo. Se a gente não percebe isso, se a gente não começa a ler isso dessa maneira, a gente vai repetindo as coisas. Então, é importante a gente olhar que o meu corpo está me dando feedback, que a minha saúde está me dando feedback, que o meu dinheiro está me dando feedback, que os meus relacionamentos estão me dando feedback, e de que aquilo está funcionando ou não está funcionando. E a gente não consegue avançar se a gente não se responsabiliza por isso. Se a culpa não é nossa, se eu não posso resolver, o que vai adiantar eu fazer um planejamento? Não vai adiantar nada. A vida que a gente leva é consequência das nossas ações, né? E existe... a Bíblia vai dizer que a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Então, a nossa colheita, ela é fruto daquilo que a gente plantar. Nós não vamos colher o que o nosso pai plantou, nem o que nossa mãe plantou. Nós vamos colher aquilo que a gente plantar. Quem me acompanha no Instagram e quando eu falo de dinheiro, sabe que eu falo muito do meu pai, da minha relação com meu pai, da caneta que ele não me deu, da minha mãe, de como o dinheiro para ela custa ganhar. Só que o que a gente tem que entender é que o meu pai, ele não me deu uma caneta, mas ele me deu muito mais do que ele recebeu da vida, né? Então, eu não tenho que cobrar do meu pai, porque ele me deu mais do que ele recebeu. Ele me deu uma família, ele me deu uma casa, né? Ele não teve nada disso. Então, a gente tem que reconhecer isso, né? E dar essa evoluída. E isso tudo é importante, porque se você vai fazer um planejamento, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que é seu. Você tem que saber o que é que te incomoda, o que é que te agrada. Eu aqui trouxe algumas coisas para vocês pensarem nessa possibilidade. Gente, autoconhecimento é vida, é libertação. Então, quem não faz ainda, procura terapia, o coach, né? Já faz terapia? Procura um coach. Procura um mentor numa área específica que você acha que pode evoluir. Faça algumas ferramentas. Eu botei aí
o DISC, né? A ferramenta DISC, que é uma ferramenta que dá um perfil comportamental. A análise corporal, que é uma coisa que foi inventada no Brasil, que também nos dá um perfil da nossa personalidade, o jeito que a gente se comporta, né? E por que a gente se comporta de determinadas maneiras. Leiam bons livros. Eu fiquei pensando, se eu falaria leia livros, eu leio bons livros, né? Porque a ideia de que tem livro que pode ser ruim, eu acho que nenhum aprendizado é ruim. A gente deve reter o que for bom de cada coisa, né? Então, leia bons livros, só saia do padrão que você está seguindo, porque é esse padrão que você segue que te dá esse feedback. Então, se Einstein vai dizer que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente. Para você ter um resultado diferente, você tem que ter uma postura diferente diante da vida. E aí eu trouxe essa passagem de Efésios que eu acho que combina bem, né, com a gente. Então, desperta tu que dormes. Então, se o meu trabalho hoje conseguir apoiar vocês para esse despertar, né, eu já estarei imensamente feliz, que a ideia é exatamente essa, contribuir agora no finalzinho do ano para que vocês comecem o ano da melhor maneira possível. Inclusive, trouxe aqui algumas frases para ajudar nesse autoconhecimento, né? Pensando que nosso tempo é pouco, que aqui talvez não seja o melhor espaço, vou disponibilizar esse material depois, mas se essa é uma busca, né? Às vezes a pessoa agora não está podendo fazer uma terapia, ou investir, porque às vezes a gente precisa, gente, investir dinheiro, sabe? O dinheiro, ele é uma energia. Então, às vezes, a gente precisa investir dinheiro em algo. Precisa reconhecer que sozinho a gente não dá conta, vamos investir. Mas, para todas as situações, eu trouxe aqui algumas frases que eu vou ler, na ideia de que isso também possa apoiar vocês nesse autoconhecimento. Então, quem é você? Você já parou para pensar? Quem sou eu, né? Eu sou Márcia. Qual é o meu propósito, né? O que que eu gosto? O que que me relaxa? Quais são os principais talentos que eu possuo? Quais são os talentos que você precisa desenvolver? Que a gente tem habilidade, a gente pode desenvolver nossas habilidades. Quais são as minhas 3 atividades favoritas? Qual é o seu objetivo de vida? Você sabe quais são os seus valores pessoais? Nós temos valores, às vezes a gente faz uma coisa que a gente não suporta, que a gente não gosta, exatamente porque a gente vai de encontro aos nossos valores. O que você gostaria de aprender? Eu queria aprender balé, estou pensando aí, que eu já vi que tem balé para adulto, que funciona como atividade física. Então, eu gostaria de aprender. O que te deixa triste? O que te deixa feliz? Como você enxerga a si mesmo? Quais são os seus maiores defeitos? Então, essas perguntas eu coloquei aqui para ajudar, para apoiar vocês nesse processo de autoconhecimento. Mas isso só não não vai tirar o mérito de fazer uma terapia, né, de fazer uma mentoria, de fazer um processo de coach, alguma coisa que apoie vocês. E aí começa o nosso planejamento estratégico. Com essa frase, né, que ficou mundialmente conhecida por Sócrates, mas a gente sabe que é uma frase que ficava, né, na Grécia, no pórtico de um deus, se eu não me engano, era de Apolo, então tinha essa frase lá, né, conhece-te a ti mesmo. Então, a importância desse autoconhecimento. Qual o seu propósito de vida? Eu quero convidar vocês a pensar sobre isso. Qual é o seu propósito de vida? Porque a gente não começa um planejamento falando outra coisa, a não ser sobre o que é que nos alegra, né? O que é que nos dá sentido de viver. É uma pergunta incômoda, é uma pergunta que a gente não responde em uma hora, a não ser que você já tenha esse treino, você já tenha esse caminho, mas sem ele a gente não avança. Então, a pergunta existe, vocês vão ter esse material,
para que vocês façam essa reflexão. E a cada ano, e a cada dia, e a cada mês, se perguntem, porque as respostas não vêm, porque a gente não faz as perguntas. Nós somos dominados pelo nosso inconsciente. Então, se a gente não tem essa prática de refletir, de fazer as perguntas, a gente não chega às respostas que a gente precisa. Então, qual é o seu propósito de vida? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer para começar o seu planejamento estratégico. O que ele gera sentido existencial? Qual o motivo maior da sua existência? O que você quer criar na sua vida através de você que está além de você? Quer dizer, qual é o legado que você quer deixar? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Como é que você quer ser lembrado? O que é que as pessoas dirão de você? O que você quer que esteja mais presente na sua vida em 2023? O que você quer que esteja menos presente na sua vida em 2023? Que tipo de vida você quer criar para si mesmo? Essa é a primeira parte do planejamento estratégico. Eu estou fazendo o meu aqui no caderno, né? E você vai pegar essa pergunta, né? Agora você vai perceber suas explicações, mas depois você vai pegar essa pergunta, porque é a partir daí que você cria a meta de fazer mais exercícios em 2023. Não é fora daí, é a partir daí. O que as pessoas têm costume de fazer, e por isso que não dá certo, é igual fazer o planejamento financeiro, né? A pessoa vai fazer o planejamento financeiro e aí acha que fazer a lista do que tem para pagar é o planejamento financeiro, e não é. E aí pensa que aquilo que escreveu no final do ano que deseja para o ano do ano seguinte é as suas metas, e não é. Às vezes é só um sonho, é só um desejo, não chegou a virar meta, né? E às vezes não é congruente com aquilo que a pessoa realmente deseja. Então a gente parte daí, gente. Qual é o seu propósito? É daí que a gente parte. É a primeira pergunta para responder. Eu trouxe algumas frases que eu acho que nos ajuda a refletir. Você vê coisas e diz, por quê? E eu sonho coisas que nunca existiram e digo, por que não? Então, por que não ter uma vida mais organizada? Por que não ter uma vida mais feliz? Por que não ter mais dinheiro? Por que não? O que está empatando? Né? Para falar de sonhos, eu tinha que trazer a foto de Walt Disney. Principalmente porque foi na metodologia de Walt Disney que eu me inspirei para dar essa aula para vocês. Eu estava fazendo o meu planejamento do ano, né, o meu planejamento estratégico, e resolvi partilhar com vocês. E a gente vai hoje conhecer um pouquinho, e o convite que eu faço para vocês é que vocês sigam essa metodologia, porque foi em cima dela que eu construí a nossa aula de hoje, e eu vou explicar como era que funcionava, né? Como é que funciona ainda, né? Porque ele já morreu, mas a Disney está aí, né? E a metodologia dele continua sendo aplicada. Então, o Walt Disney, ele dividia o planejamento de tudo que ele ia fazer em 3 etapas. A etapa do sonho, a etapa do realista e a etapa do crítico. Então, vamos conhecer a etapa do sonho. O sonho pode ser qualquer coisa que você deseje. Lembra que eu falei do balé? Algo que você gostaria de alcançar, algo que você deseja mudar. Eu vou fazer o convite aqui para que vocês façam o mural dos sonhos. Você pode fazer com recortes e colocar em um lugar onde você sempre possa visualizar, que a gente precisa ser lembrado das coisas, senão a gente esquece, né? Eu fiz no caderno, onde eu fiz o meu planejamento estratégico, coloquei lá, fiz deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para vocês, fiz uma letra M e puxei umas setinhas. Eu acho que no vídeo não vai dar para entender direito,
Principalmente porque a gente, quando faz as coisas, a gente faz uns garranchos, né? Que a gente não vai dar para vocês enxergarem, né? Tá vendo que tem uma letra M aqui em laranja? Em laranja, intencionalmente, pensando nessa energia, né? Que é a energia sexual, que é a energia que a gente tem para usar, para impulsionar, né? Tudo. E de lá fiz umas setinhas e fiz os meus sonhos de vida, né? Então eu tenho um sonho de comer as comidas típicas do mundo inteiro, né? Eu tenho um sonho de fazer uma viagem em volta ao mundo e aí eu quero conhecer, né? Parece até que eu como muito, mas eu quero ter essa curiosidade, né? A comida fala muito da cultura do povo. Então, quando o Walt Disney convidava os seus funcionários para sonhar, para desenvolver o sonho, ele ia para uma sala específica. Essa sala era só para sonhar. E aí eu coloquei aqui, bem mais escurinho, em negrito, o sonho não deve ser criticado. Porque qual é o problema? É que a gente quer fazer todas as etapas juntas. A gente acabou de ter o sonho, mas a gente já quer trazer o realista para analisar o sonho, e a gente já quer trazer o crítico para analisar o sonho. E aí, como é que ficaria isso? Você está pensando o quê, Márcia? Que você tem idade para fazer balé? Que você tem coluna para fazer balé? Mas só que, gente, que o sonho a gente não critica. Sonho a gente não critica. Sonho a gente realiza. O que a gente vai criticar são as ações para conseguir realizar o sonho. Primeiro a gente sonha, primeiro a gente coloca no papel. E é fazer exercício de sonhar mesmo. Tem dificuldade de sonhar, tem dificuldade de transpor por conta da sua própria história de vida? Assista um filme. O que você acha de bonito naquele filme? Deseje conhecer aquele lugar. Deseje comer aquilo que aquela pessoa está comendo. Né? Deseje conhecer aquilo que falou naquele lugar. Né? Eu sou de uma família pobre, então eu tive uma vida como a maioria com a maioria não, mas como muitas pessoas que às vezes faltou alguma coisa. Então sempre eu fico ouvindo o que é que as pessoas falam, né? Que elas dizem de diferente. Eu quero experimentar, eu quero conhecer. Agora que eu já sou adulta, né? Eu quero conhecer coisas que eu não conheço, saber de coisas que eu não sei, comer coisas que eu nunca comi, beber coisas que eu nunca bebi, né? Que seja lícito. Que seja lícito. Então, eu quero convidar vocês, né, também a tirar esse dia para escrever os sonhos de vocês. Então, é um dia só para escrever o sonho, para tirar do papel. Eu quero conhecer as muralhas da China, eu quero aprender a nadar, eu quero andar de patins, eu sonho, eu desejo. Tira da cabeça, bota no papel, se permita sonhar, faça esse exercício, coloque uma música legal, né, que te ajude, que te inspire, olhe para uma paisagem que te ajude, que te inspire, mas coloque seus sonhos no papel. Até aqueles que você não conta a ninguém, coloque no papel. E se permita, né? Não critique seu sonho, não acha que é impossível, não acha que é feio, não acha que você não deveria pensar isso, porque é mentira. Sonhe, coloque no papel, né? E aí eu trouxe a frase dele, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Pode, gente. Porque o universo, ele conspira a favor. Porque tudo que existe no mundo partiu do sonho de alguém. Só que a gente não sabe a força que tem. A força que tem o nosso pensar. Quando você coloca a sua energia, o seu pensamento com a sua emoção, porque tem que casar o pensamento com a emoção. Então, lembra de alguma vez que você realizou um sonho? Traz essa emoção para você. Lembra daquela vez que você sonhou uma coisa e que você conseguiu realizar? Lembra dessa memória boa?
Enche seu coração com essa memória e vá sonhar as outras coisas. Porque tudo que existe no mundo foi sonhado no coração de Deus e depois no nosso coração, porque agora é o homem que continua criando as coisas. Se não decides tuas prioridades e quanto tempo dedicarás a elas, alguém decidirá por ti. Isso para falar da importância do planejamento estratégico. Se a gente não decide como a gente quer levar a nossa vida, o que vai ser importante para a gente, alguém vai decidir, porque sempre alguém vai demandar alguma coisa para você. Alguém vai demandar, vai ser sua mãe, vai ser seu pai, vai ser seu irmão, vai ser seu marido, vai ser seu filho, vai ser seu chefe, alguém vai demandar. Se você não tem o que é importante para você, você vai apagar incêndio para os outros e os seus sonhos, seus projetos vão ficar parados. Então agora a gente começa a fazer a parte restante do nosso planejamento. Por quê? Porque primeiro a gente já pensou qual é o nosso propósito. Lembrando, a minha ideia não é que você construa hoje aqui comigo, não tenho essa pretensão, que você construa hoje aqui comigo esse planejamento estratégico. A pretensão é que você, a partir da aula de hoje, faça até o final de semana o seu planejamento estratégico. Vou disponibilizar esse material para você seguir esse passo a passo. Então, eu já disse que uma página do seu caderno tem que ser seu propósito, certo? Outro tem que ser seus sonhos. A gente está ali no passo a passo. Se liga no passo a passo, cola aqui comigo que você vai passar de ano, certo? E aí a gente começa com as metas. Como é que a gente faz isso? Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente não faz as metas do próximo ano, não, gente. A gente começa fazendo as metas daqui a 10 anos. Então, o convite que eu faço para vocês é: vamos entrar nessa máquina do tempo aqui e você vai pensar quem é esse você, né? Que eu botei aqui. Quem é o eu que eu quero encontrar daqui a 10 anos? Coloca lá quantos anos você vai ter daqui a 10 anos para ajudar a ancorar. A gente precisa de várias coisas para nos ajudar a ancorar. Não se assuste, não desista, fique comigo, vai dar certo. Mas é assim que se faz. Eu não vou ensinar vocês a fazer uma coisa diferente. Então, é assim que se faz um planejamento estratégico. Você vai se reportar para daqui a 10 anos. Quem é o eu que eu quero encontrar daqui a 10 anos? Qual a idade você terá daqui a 10 anos? Lembra que isso aqui que você vai escrever tem que estar alinhado lá com o seu propósito que você já fez e com os sonhos que você quer realizar. O que a gente imagina é que daqui a 10 anos você já realizou esses sonhos. O projeto é esse, gente. A meta é para isso. O negócio aqui não é brinquedo, não. Em que casa você quer estar morando daqui a 10 anos? O que você quer estar fazendo? Quanto você quer estar ganhando? Que cursos você já quer ter feito? Que viagens você já realizou daqui a 10 anos? Como é que você está em termos de aparência física? Como é que você está em termos de aparência física? Em termos de evolução intelectual, como é que você está? E de relacionamento? Como é que está o relacionamento? Já está casada? Tem filhos? Tem netos? Em termos de evolução profissional, como é que está sua carreira, sua vida profissional? Em termos de evolução espiritual, o que você avançou nessa área da sua vida? E em termos de saúde, como é que você estará daqui a 10 anos? Nós não temos o costume de planejar para tanto tempo. Isso causa um desconforto, né? As pessoas
pensam logo que não vão estar viva, mas, gente, a vida passa. Se dentro de um mês, se dentro de 6 meses, se dentro de um ano, muito da nossa vida muda, imagine em 10 anos. Então, é o horário, é o momento de vocês olharem para isso, né? Porque se a gente vai deixar a vida me levar, ou deixa a vida me levar, só funciona na música. Na prática, não funciona. Então, depois que você responde essas perguntas para 10 anos, você vai responder essas perguntas para 5 anos. Porque você concorda comigo que se em 10 anos eu pretendo ter um doutorado, daqui a 5 eu já tenho que ter tido um mestrado? Que as coisas daqui a 10 anos que eu conseguir realizar, daqui a 5 anos já devem ter sido começadas? Então, é assim que se faz. Você vai fazer o seu propósito, vai listar seus sonhos, e depois, com base nesses sonhos que você pensou, você vai se projetar para daqui a 10 anos e vai escrever. E vai escrever, ó, com o coração aberto. Quanto mais detalhes você colocar nessa sua construção, mais você vai contribuir para que isso se torne realidade. Então, pense na sua casa, no cheiro que ela vai ter, no que você vai ver quando você abrir a janela, em como serão os móveis, a cor que ela vai ser pintada, né? Pense em cada detalhe de quanto você vai estar ganhando, de onde vai vir esse dinheiro. Pense em cada detalhe, porque é o que a gente sonha, que a gente realiza na vida. Se você não está realizando, é porque você não está fazendo essa etapa de sonhar direitinho. E aí, lembrando que essas metas devem estar alinhadas com o seu propósito, a gente começa com o propósito, não adianta pular etapa. E essa frase aqui, né, de Benjamin Franklin: um hoje vale mais do que 2 amanhãs. Eu agora estou me transformando naquilo que eu sou. Então, a gente começa a nossa transformação hoje. O convite que eu quero fazer é para que você comece a sua mudança hoje. Hoje. E aí, depois que a gente viajou para 10 anos, voltou para 5. Depois que a gente tem as metas de médio e longo prazo, é que nós fazemos as metas do ano que vem. É assim. Por quê? Porque a meta do ano que vem, ela está alinhada com aquilo que eu pensei para a minha vida, com aquilo que eu estou planejando para mim daqui a 10 anos. Ela não está solta no espaço, né? Sem pé nem cabeça, sem fundamento, porque tudo que está ancorado no sonho motiva mais a gente. A gente tem mais prazer de realizar aquilo que nos satisfaz. Então, é depois que você faz esse caminho, e aí eu estou imaginando você pegar uma folha do seu caderno, botar lá direitinho qual é o seu propósito, queimar seus neurônios, tem bastante neurônio, não vai morrer se queimar um ou dois, para botar lá seu propósito. Depois, outra folha, você vai escrever seus sonhos. E agora, depois você vai colocar como é que você vai estar em outra folha daqui a 10 anos. Depois, em outra folha, as mesmas perguntas, com o máximo de detalhe. Não tem pena da caneta, não. Tem pena da sua mão, não. Pensa em você, em melhorar, em sair da média e fazer diferente. Depois é que a gente pensa em 2023. Aí é que a gente vai planejar o ano de 2023. O que você quer ter alcançado pessoalmente e profissionalmente em dezembro de 2023? Uma meta é sempre uma declaração, gente. Então, em dezembro de 2023, eu terei concluído o artigo que eu tenho que fazer
que eu tenho que entregar um artigo em fevereiro, então eu me propus uma meta de fazer 3 no ano, então em dezembro de 2023 está lá na minha meta, né? Terei concluído, né? Terei feito o balé, farei... Então agora você vai listar tudo o que você quer para 2023 e que está alinhado com essa meta daqui a 10 anos. Então, em dezembro de 2023 eu terei isso, isso e isso. Em dezembro de 2023 eu serei assim, assim, assim. Em dezembro de 2023 eu estarei dessa maneira. Certo? Escreve isso, porque meta é declaração, para a gente lembrar. Não temos como refazer o passado, mas o futuro está à nossa disposição para ganharmos ou perdermos. Perdermos, quase que eu entalo aqui. E aí, o meu convite para vocês é para acreditar no futuro de vocês, para acreditar que é possível e para seguir. E olha quem é que volta. O Disney volta, porque se a gente está seguindo a metodologia dele, e agora a gente já tem coisas construídas, a gente já tem sonhos e a gente sabe que não é o sonho que a gente critica é as ações para gente que a gente elaborou para conseguir esse sonho, certo? Você já fez seu propósito, já fez seus sonhos, já listou como é que você vai estar daqui a 10 anos, como é que você vai estar daqui a 5 anos, e já listou o que é que você vai fazer, o que é que você pretende fazer, qual é o seu planejamento, o que é que tem que acontecer na sua vida em 2023, que vai estar alicerçada daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e está alinhadíssima com o seu propósito. Vai fazer o que com isso, Márcia? Eu listei aqui, faço o quê? Um plano de ação básico. O quê, quando e como para cada ação, né? Um plano de açãozinho básico. Eu quero isso esse ano de 2023, que a gente já, meta tem data para acontecer, né? Eu quero isso nesse ano e eu vou fazer isso dessa e dessa e dessa maneira. Vai ser o passo a passo para eu conseguir alcançar essa meta. E como é que eu vou saber se essa meta está boa, se ela está acertada, né? Se aquilo eu trago para a realidade? Eu vou olhar o meu passo a passo lá do meu plano de ação. As minhas metas, as minhas ações lá do meu plano de ação. O sonho está protegido. A gente não critica o sonho. Nós criticamos, né? E não é um criticar aquele negócio de, isso aí você não pode, você não merece, você não tem direito, não, né? Então, a gente vai primeiro, nesse passo aqui do realista, olhar para essas metas, para essas nossas metas do nosso plano de ação. Gente, lembra que eu falei que o Walt Disney levava o pessoal para uma sala para sonhar? Do mesmo jeito, ele levava para uma outra sala, aquela sala que o pessoal ficava descalço, pé no chão, para ter base, né? Pé no chão para fazer ground, para poder sentir a base, para ser realista, olhar o passo a passo para a realização do sonho. E aqui eu trouxe algumas perguntas para ajudar vocês nessa reflexão, né? Então, vocês vão receber o material, como eu disse, e a gente começa a refletir no seguinte: a coisa mais difícil de aprender na vida é qual ponte precisamos atravessar e qual devemos queimar. Então, olhem para o feedback de vocês, que a gente começou falando disso, né? Qual é a ponte que você está precisando queimar? Qual é a ponte que você precisa atravessar agora em 2023? E vamos lá. Segue isso aqui, esse passo a passo aqui. Esse passo a passo é para você refletir sobre o que você colocou lá, como é que você vai fazer cada ação de 2023, certo? Então, vamos lá. O que você quer? Você está perto ou longe? Se você planejou
uma coisa, né? E aí, se fosse uma estrada, né? O lugar que você está hoje, você está mais perto de realizar aquilo que você quer ou você está longe ainda, né? Onde é que você está nesse caminho? O que você pode fazer hoje que poderia te dar mais aproximação desse seu desejo, né? Uma ação pequena, é uma ação pequena. A gente às vezes quer chegar lá na ponta da escada, mas não, gente, é um degrau de cada vez. É por isso que né, a gente faz um plano e não consegue concretizar. Quais os benefícios de realizar esse desejo? O que é que eu ganho fazendo isso? Né? Que isso vai acrescentar na minha vida? Qual riqueza isso me trará? Trará alguma riqueza material? Trará alguma riqueza espiritual? Trará alguma riqueza intelectual? Trará alguma riqueza emocional? Às vezes a pessoa nunca viajou, tem um sonho de viajar. Aquilo vai enriquecer a pessoa emocionalmente. Às vezes a gente, né, culturalmente também. Mas é mais essas lembranças que a gente cria, é o conforto de pensar, eu consegui, eu posso, né? Como você pode fazer para tornar esse sonho uma realidade? Quantos passos, se você fosse determinar, né, que você vai ter que dar alguns passos, quantos passos você precisaria dar para realizar? Qual é o primeiro passo que você se propõe a dar em 24 horas? Por que esse passo é tão necessário? Quais são os recursos necessários para a realização desse sonho? E aí a gente tem que pensar recursos como o tempo. Quanto tempo eu preciso? Quanto dinheiro eu preciso? Eu preciso de dinheiro? Eu não preciso de dinheiro? Porque tem coisa que não precisa de dinheiro. Quais recursos intelectuais eu preciso? Se eu não tenho, onde eu posso adquirir? Emocionais, quais recursos emocionais eu vou precisar? Porque às vezes tem coisa que a gente, para sair da caixa, já dá mais trabalho. Então a gente precisa de um pouco mais de recurso emocional. Que pessoas eu posso recorrer para me ajudar, né? Ativar o network. Quanto maior o detalhe, melhor para você. Porque aqui a gente está trazendo para a realidade. Às vezes a gente põe uma meta e aí ela ficou muito grande, a gente não consegue fazer ela em um ano, ou não consegue fazer em uma semana, porque a gente quer resolver a vida da gente toda em uma semana. Então, quanto mais detalhe você conseguir ter aqui, olhar e questionar o passo a passo, mas, gente, isso não é para travar vocês e vocês desistirem, não. É para ajudar, pensar e ter esperança de que existe uma metodologia, existe um passo a passo. Depois que que eles saíam dessa parte do realista, entrava na fase do crítico. E aqui eu trouxe outras perguntas para apoiarem vocês também nessa fase do crítico. Então, assim como foi importante estar em uma sala na hora do sonho, e na hora de ser realista, o pessoal foi para uma outra sala, na hora do crítico era uma outra sala. E aí o convite que eu quero fazer para vocês, faça o sonho no quarto ou na varanda, né? Faça o realista na cozinha, mude o ambiente. Ele não mudava o ambiente à toa. Mudava para poder mudar a frequência. Mudar a frequência da nossa mente. A gente vibra. Então, mudar a frequência. É importante fazer isso. Então, se você vai seguir essa metodologia que eu estou te propondo, faça isso, não faça tudo no mesmo dia. A ideia é que até o final de semana você tenha construído o seu planejamento estratégico. E ele vai ter que ser revisado. E assim, gente, eu desejo que vocês consigam fazer tão bem, tão detalhado, com tanto capricho, com tanto amor, que os desejos de vocês, os sonhos de vocês sejam abreviados. Eu desejo isso, profetizo isso na vida de vocês, que os sonhos de vocês sejam abreviados, que vocês vão fazer com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, porque é para vocês que vai se realizar antes do previsto. Mas para isso, faça uma metodologia, que nem a bichinha aqui está falando para vocês,
Então, na hora do crítico, o que que você vai? Você não vai pensar naquele colega seu da quinta série. Estou pensando aqui no meu colega da quinta série. Que quando eu chegava no Polivalente de Candeias, com um laço de fita na cabeça, porque minha mãe partia meu cabelo aqui no meio, fazia 2 tranças e amarrava. Eu não vou pensar em Nara, minha prima, dizendo que eu estava com o chifre da vaca. Eu não vou pensar nesse crítico. Não, isso não vai me ajudar. Eu vou pensar naquele momento onde eu olhei com tanto detalhe, com tanto carinho uma coisa que ela ficou excelente. Eu vou pensar nesse nível de crítica. Eu vou trazer essa memória para mim. Naquele momento em que eu olhei com tanto detalhe, com tanto esmero uma coisa que ficou perfeito. É essa memória que você vai trazer para a sua mente. É essa energia que você vai conectar. É essa lembrança, é essa emoção que você vai trazer quando você for entrar no outro dia dentro desse papel do crítico, certo? E aí, as perguntas para te apoiar nessa reflexão, né? Novamente, a gente está refletindo sobre o passo a passo, a gente não está criticando o sonho, certo? É o passo a passo que precisa ser bem feito, ser realista e ser factível também, né? Quais seriam os pontos possíveis, quais seriam os possíveis pontos de fracasso no meu plano, né? Que pode não dar certo. O que está faltando? Né? Pensei tanta coisa aqui, mas o que pode estar faltando? Quais pontos estão inadequados? Inadequados até com o que eu acredito para a minha vida, né? Que problemas podem acontecer? Não tem problema você olhar ali, ó, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer. Você não está azarando, você está trazendo pontos para a sua reflexão, porque aquilo pode acontecer e não te afetar. Certo? Não é porque vai acontecer que vai te afetar, mas você catalogou. Quem mais pode ser afetado com esse meu projeto? Porque não adianta, a Bíblia diz assim, que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta você fazer uma coisa, botar na sua cabeça, e aí você perder sua família, né? Perder seu relacionamento, perder seu trabalho. Então, as metas, elas têm que ser ecológicas, elas não podem destruir você. Elas têm que estar de acordo com as suas áreas da vida. Ah, não, eu vou construir para mim uma meta financeira, e para isso eu vou trabalhar mais, aí eu não vou mais ver meu filho, não vou ver minha esposa, não vou ver mais ninguém, aí vou chegar no final do ano com dinheiro ok, né? E a família, tá ok? Então, uma meta tem que ser ecológica, certo? Está adequado aos meus valores? Eu acredito, é aquilo que realmente faz sentido para mim? Existe mais alguma deficiência? Né? Existe mais alguma coisa que eu devo olhar? Se tem algum psicólogo aqui, eu não sei, existe um teste psicológico chamado Rorschach, que é com umas manchas de tinta. E uma das coisas que é um teste de personalidade, mas uma das coisas que o Rorschach nos diz é como é a nossa visão, se a gente vê o todo ou se a gente vê a parte. Eu sou a pessoa que vejo o todo. Eu tenho dificuldade de ver a parte. Então, para eu ver a parte, eu tenho que fazer aquilo com mais tempo, com mais dedicação. Eu não sou a pessoa do flu-flu. Eu não sou. Eu sou prática. Mas eu gosto de flu-flu. Quem é que não gosta de flu-flu? Eu gosto de flu-flu. Eu não sou a pessoa que vai fazer o flu-flu. Então, para eu fazer um flu-flu, eu tenho que fazer aquilo com muito mais tempo, com muito mais dedicação, com um olhar muito mais criterioso, para eu conseguir ver o detalhezinho de cada coisa. Ou eu me apoio em alguém, né? Que você pode ter um apoio, alguém que vai te ajudar nesse olhar, né? E aí, essa frase aqui, né, quando a gente fala do tempo, eu acho interessante,
que às vezes a gente pensa nesse planejamento estratégico de 10 anos como uma coisa absurda, e essa frase nos traz para a realidade, né? A melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez. Então, o futuro que eu quero construir para mim, daqui a 10 anos, eu estou começando ele hoje. Eu estou começando ele, Márcia, estou começando ele hoje. Então, quer eu olhe para isso de uma maneira racional, né? Consciente, ou que eu decida não ter consciência disso, ele vai acontecer. Então, é melhor que a gente olhe com consciência, certo? Depois que a gente faz esse passo a passo, né? Essa metodologia toda, é que a gente vai olhar para a gente, certo? Todos nós temos fraquezas, temos força, e aí nisso, isso tem que estar claro para nos apoiar nessa nossa construção. Então, o que você tem de fortaleza? O que você faz bem? O que você faz bem? Não, isso aqui eu manjo. Isso aqui eu manjo, isso aqui eu sei fazer, né? Para quais recursos únicos você pode apelar? Tem coisa que você pode apelar que você sabe fazer. Não, isso aqui eu dou conta de fazer. Quais fortalezas os outros lhe atribuem? O que as pessoas dizem que você sabe fazer bem feito? Então, eu gosto de estudar. Eu sou a pessoa mais organizada do mundo? Não. Né? Mas eu tenho uma fortaleza, que é eu gosto de estudar. Então, se eu estou me propondo a fazer um artigo, já tenho aí um caminho, bom. Pelo menos eu gosto de estudar, não vai ser forçado para mim ler, né? Já vai estar meio caminho andado. Então, qual é a sua fortaleza? O que é que você tem de habilidade que você vai usar para realizar, que vai te apoiar para realizar suas metas? Depois que você olha para as suas fortalezas, para a sua fortaleza, você vai olhar para a oportunidade. O que está fora de você que você pode considerar como uma oportunidade para você alcançar as suas metas, né? Quais são as oportunidades que estão se abrindo no momento? Dá uma olhada para isso. Levanta um pouquinho o pescoço, olha fora da caixa, olha fora da sua bolha, né? Quais são as tendências que você pode aproveitar? Tem muita coisa acontecendo. Ó, isso às vezes não precisa nem ser da sua área, gente. Às vezes, exatamente porque é uma coisa fora, completamente fora da sua área, você pode aproveitar, porque é uma tendência, está ali, está ali, está disponível, você pode usar. Como você pode transformar suas fortalezas em oportunidades? Então, eu já tenho uma fortaleza, como é que eu posso usar isso como uma oportunidade? Aproveitar que eu já sei, aproveitar que eu já sou boa nisso e usar como uma oportunidade. Tá aí a tarefa para pensar. Fraqueza. O que você precisa melhorar? Onde você tem menos recursos que os demais? Quais são as fraquezas que os outros lhe apontam? Às vezes a gente também tem que questionar isso. Eu não quero que você foque para melhorar suas fraquezas, não. Porque você não vai ver é, nenhum jogador, né, olímpico, ou da Copa, ou de algum esporte, treinando aquilo que ele é ruim. Ele só treina aquilo que é bom. Então, o que é bom é que você deve aprimorar. Mas você deve saber que você não é tão boa naquilo ali. Certo? Isso vai te impedir de fazer? Não, nada deve te impedir de fazer. A única coisa que te impede de fazer as coisas é você mesmo. Não é nada, só é você mesmo. Mas é bom a gente saber que, bom, eu aqui, não é a melhor, eu posso fazer, mas não vai ficar 100%, porque aí eu posso ver se eu tenho alguém que pode me apoiar nisso que para mim é uma limitação, né? Observe, mas lembrando que é sempre o nosso ponto forte que a gente tem que focar. Né? Então, quando a pessoa é boa de nado borboleta, ele não nada costa, ele nada borboleta. É a gente que quer olhar só para o que a gente tem de ruim
Não, a gente tem que olhar o que a gente tem de bom, a gente foca no bom. É assim que você avança. É quando você pensa nas suas habilidades. Você fica tão boa naquilo que você é boa que ninguém nem percebe que você tem uma fraqueza, que todo mundo tem problema, menos a bailarina, segundo Chico Buarque. A ameaça. A ameaça é também fora de você, como as oportunidades. Então, quais as tendências podem lhe afetar? O que está acontecendo fora de você, no ambiente onde você convive ou no mundo que pode ser uma ameaça? O que a sua concorrência está fazendo, caso você tenha uma concorrência, né? O que a sua concorrência está fazendo? Dá uma olhadinha, né? Nada se cria. Suas fraquezas lhe expõem a que ameaças, né? Você já sabe o que você tem de fraqueza, que ameaça ela pode te expor. Por que isso? Por que a gente precisa saber disso? Porque é aí que está aquilo que vai nos boicotar, né? Se eu tenho medo, se eu procrastino, eu tenho que saber, eu procrastino. Então, o que é que eu vou fazer para minimizar a minha procrastinação? O que é que eu vou fazer para resolver o meu medo? O que é que eu vou fazer para resolver tal coisa? Se eu não sei qual é as ameaças e quais são minhas fraquezas, eu não vou pensar estrategicamente sobre isso. Mas a ideia é pensar estrategicamente sobre isso, certo? E aí, que eu já construí, já listei o que é que eu quero para 2023, a gente divide o ano, certo? Primeiro a gente constrói metas trimestrais. Não é uma meta para o ano todo, não. Então, você se atrapalha, daqui a pouco aquela meta não faz mais sentido, a gente precisa de coisa que motive a gente. Então, a partir de hoje, há um mês, 27 de janeiro de 2023, eu terei, ou eu serei, ou eu estarei. Qual é a minha meta para daqui a um mês? Dá um nome para essa meta. Vamos lá. Qual é a minha meta para 27 de junho de 2023? Em 27 de junho de 2023, eu terei, ou eu serei, ou eu estarei. De que maneira? Qual é a minha meta para 27 de dezembro de 2023? Então, em 27 de dezembro de 2023, eu estarei, eu serei, ou eu terei. É só você se dedicar, você merece parar e se dedicar para você, para a sua vida. A gente para fazer tanta coisa, certo? E aí, quando a gente faz isso, né? Qual é a minha meta para cada data que eu botei aí? Porque eu tô pensando que vocês já vão começar a planejar a partir de hoje, né? A partir de hoje, daqui a um mês, né? Já está planejado, vai que vocês já vão fazer esse planejamento. Aí, depois que a gente faz isso, né, que a gente tem a meta para um mês, aí a gente planeja a semana. Aí é que você vai planejar a primeira semana de 2023, que começa no domingo. Então, minhas 3 prioridades dessa semana, quais serão minhas 3 prioridades da primeira semana de janeiro? Se eu fizer apenas essas 3 coisas, essa semana eu estarei feliz. Então, pense que às vezes eu vejo meu esposo fazer o planejamento dele, só dele listar tudo que ele vai fazer nas férias, eu fico cansada. Ave Maria, parece que eu ver um peso assim. Então, não, gente, é 3 coisas. Quais 3 coisas que você conseguir fazer, você já vai se sentir feliz? Porque a gente precisa se motivar. Você quer botar 10 coisas, não faz nenhuma, no outro, já desistiu. Então, você já desistiu, que você não conseguiu, porque a gente é assim. A gente desiste fácil. A gente não fracassa, não, a gente desiste. Tem até, eu nem botei essa passagem, né? Que agora eu não sei nem de quem é, mas que diz isso, né? Que ninguém fracassa. As pessoas não chegam a fracassar, elas desistem de fazer, elas param por medo, que elas acham que elas não vão conseguir. Então ninguém fracassa, só desiste. Então aí bota um bocado de coisa para fazer e aí não consegue, porque a gente é um super-homem, super-mulher. Quer saber fazer tudo, não pode fracassar. Todo mundo pode errar, todo mundo pode, né? Quantos cientistas a gente tem, né?
que passaram a vida toda planejando uma coisa até dar certo, a gente tem que dar certo da primeira vez, que nós somos o quê? Nós somos o alecrim dourado, né? Nós somos o ser especial que a gente vai pensar uma coisa e aquilo vai dar certo da primeira vez que a gente pensou, que é o alecrim dourado. E não é assim. Não deu certo hoje, tenta amanhã. Vai desistir, vai morrer? Não, gente, tenta amanhã. Você é você e você. Tenta amanhã. Faz de novo, até conseguir. Então não adianta ter 30 metas para uma semana, basta 3 coisas. Se eu fizer essas 3 coisas, eu já vou me sentir bem, já vou me sentir feliz. E lembrando que eu tenho um passo a passo, né? Eu sei passar por cada fase, a do crítico, a do realista, né? Tirando os obstáculos do caminho. Então, escolha uma situação difícil ou decisão que você tenha evitado tomar e escreva uma ação para resolvê-la na primeira semana, nessa primeira semana. O que eu preciso lembrar essa semana? Tem alguém fazendo aniversário? Tem algum evento que eu preciso ir? Alguma live de massa que eu preciso assistir? Isso é importante. Coisas para levar para algum lugar, né? Então, o que eu não posso esquecer? Minhas distrações ou interrupções, o que é distração para mim, que eu preciso eliminar essa semana, que eu tenho que estar mais atenta. E também cuide de você, tire um momento para cuidar de você. Você também é o foco do seu planejamento. Então, cuide de você, autocuidado, uma leitura, um tempo para descansar, seja o que for que você vai colocar no seu planejamento da semana. Mas que você tem que estar ali, né? Você existe, você que tem que estar ali. Então, é assim que você planeja a semana, certo? E aí, planejou a primeira semana, viveu direitinho a primeira semana, faz o quê? No final de semana, no próximo domingo, observa, né? Não, aqui a gente está continuando ainda. Objetivo ou intenção a longo prazo, ação que começa essa semana para alcançar um objetivo que é do final. Lembra que a gente tem a nossa primeira meta vai até 27 de janeiro? Então, qual é o objetivo que eu vou começar essa semana, mas que eu só vou finalizar lá, que vai dizer que eu já vou ter que começar agora? Acelerador de produtividade. Quais medidas posso aproveitar para acelerar minha produtividade essa semana? Por exemplo, delegar algo que você não precisa fazer. Dizer não, que a gente às vezes diz sim, sim, sim para todo mundo, menos para a gente mesmo. Tentar algo novo, algo que eu nunca fiz, né? Então, pode ser um acelerador de resultados para você. E aí, planejou a semana, revisar o planejamento. E aí, revisa, deu certo, não deu certo, vê o que foi que não deu certo, não desiste, faz o quê? Planeja a semana seguinte, seguindo o mesmo passo a passo. Então, como é a revisão? Você progrediu essa semana? Do que está orgulhoso? O que é que você fez na semana que você se sentiu orgulhoso? O que foi que você aprendeu? Tem que tirar o aprendizado das coisas, senão a gente não evolui. Em que você está de parabéns essa semana? A pessoa ou pessoas que fará questão de agradecer. Quem é que você vai agradecer essa semana? Qual é a coisa que você poderá fazer diferente na próxima semana? Então perceba que aqui não tem ninguém enfiando a faca em ninguém. Tá vendo? Você errou, você não dá certo, você é ruim, você é errado, você é burro, não. Você progrediu, o foco aqui é só no positivo. Você progrediu, a gente sempre progride. Se a gente fez alguma coisa, mesmo que aquela coisa não tenha saído do jeito que a gente pensou, a gente progrediu, porque a gente caminhou, a gente tentou, né? E aí, avaliou, volta novamente para planejar a semana seguinte. Eu quero sugerir que vocês façam um livro de gratidão ou um pote da gratidão. Gente, gratidão é uma energia, é uma emoção que a gente precisa trazer, porque ela é curativa. Então, a gente precisa aprender a ser grato. Então, façam um livrinho, um caderno da gratidão. Faz assim, ó, eu já vi um que era assim, 3 coisas para agradecer. Você todo dia faz 3 coisas que você tem para agradecer naquele dia. Não tem um caderno, faz um potinho, né? Também na internet você vê, as pessoas são bem criativas. Construa uma declaração. Eu tenho esse aqui, eu comprei no Rio de Janeiro.
tipo um cofrinho, né? É um cofrinho, só que não guarde rancor, guarde bons momentos. O rancor tá o quê? Rancor da artrose. Então, não guarde rancor. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho uns post-its coloridos, já tá na época de abrir e começar um novo. Tem uns potinhos da gratidão de vocês, ou caderno da gratidão de vocês. Construa uma declaração para vocês dizerem todo dia. Eu, eu tenho uma aqui para sugerir para vocês, mas eu vou colocar lá no grupo um rios que eu fiz que tem, que tem também uma como sugestão, certo? Essa daqui também vai ser como sugestão. Eu sou a opulência de Deus, eu sou Deus em ação, eu sou a perfeição da criação divina, eu sou o Criador, porque nós criamos, né? Nós co-criamos com Deus, porque a partir de sermos filhos de Deus, então a gente tem condição, que é assim que o homem cria. A nossa inteligência é uma centelha divina, então a gente cria, a gente co-cria as coisas da nossa vida. Então, meu convite é para que vocês estejam também co-criando a vida que vocês querem. E aí vocês podem continuar, certo? Eu sou próspera, eu sei gerar dinheiro, eu sou organizada, eu sou competente, eu sou generosa, eu sou grata, eu sou corajosa, eu sou. Por quê? Porque a gente tem muita crença limitante nessa questão do ser, né? Então, nós somos, assim, a perfeição da criação divina, nós somos tão amados por Deus e a gente tem coragem de dizer, ah, mas eu sou ignorante, ah, mas eu sou ruim, eu sou desorganizada, eu sou feia. Isso é blasfêmia. E o que que a Bíblia diz? Que de Deus não se zomba, na verdade? De Deus não se zomba. Nós não somos essas coisas. Então, se você diz isso, se você dizia isso, o meu convite agora para você é que você faça diferente. Comece a dizer aquilo que você é, né? Ative isso em você. Eu sou competente, eu sei gerar dinheiro, eu sou corajosa. Diga todos os dias até você acreditar, porque você precisa acreditar, porque não acreditar nisso está deixando a sua vida do jeito que está. E aí vou mandar o Rios para vocês lá no grupo, né? Porque aí já é mais uma ideia de vocês criarem essa declaração. Quero agradecer vocês que ficaram comigo até aqui. Muito obrigada. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, né? Que quer falar alguma coisa? Foi proveitoso para vocês? Me digam, gostaram? Ah, que bom, fico feliz, fico feliz. Então, oi, Ana. Obrigada, Márcia. Eu que Onde você agradeço. está, eu estou colada, viu? Ah, que bom. Obrigada pela confiança. Gente, obrigada, Ai, viu? Márcia, eu Deu agradeço tempo, né? sempre. Deu tempo da gente fazer. Obrigada, Maria. Deu tempo da gente fazer tudinho. Estou à disposição. Vou colocar o material para vocês. Então, como eu falei no início, não saiam do grupo, pelo menos até sexta-feira, que eu quero disponibilizar um material para vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar as atividades. Obrigada, Márcia Cleide, que bom que foi bom para você. Eu vou colocar as atividades que eu tinha colocado desde a semana passada, porque teve gente que entrou depois no grupo e não viu. Então, não vou povoar muita coisa, não. É só para que vocês tenham essa oportunidade. Quem entrou depois que não viu, que eu não fiquei repetindo, até para não ficar cansativo para as pessoas. Então, vou colocar novamente as atividades que eu tinha proposto. Vou colocar esse material de hoje, da aula de hoje, e assim que eu conseguir colocar no YouTube, certo? No meu YouTube, eu vou disponibilizar o link, porque aí vocês podem assistir quantas vezes vocês precisarem. E vou colocar o Reels também, para vocês aprenderem lá mais uma afirmação para a vida de vocês, tá bom? Desejo um feliz ano Que novo. bom, Márcia.
com muita prosperidade, com Sim. muita paz, com muita saúde, com tudo de bom, com tudo de bom, porque vocês merecem, não aceitem menos do que vocês merecem. Eu vou olhar aqui o chat que tem escrevendo, eu não tinha olhado nada para ver. Ah, que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Ah, que bom. Ah, ainda ela botou aqui, estou em viagem, mas ainda bem que consegui assistir. Ah, pronto. Faça mesmo, Renara, faça. Tudo, gente, tudo foi com muito carinho para vocês, tá certo? Façam, que vocês vão ver os resultados na vida de vocês. Parece que é complicado, mas é assim que faz planejamento estratégico. É assim que as empresas fazem. Então, a gente também precisa se enxergar como uma empresa, né? Porque a gente também precisa dar resultado na nossa vida. Então, gente, ó, um beijo a todo mundo aí, fica com A Deus, Márcia. viu? Feliz ano Eu também. novo, feliz ano novo. Ah, Beijo para eu vou, vocês. eu vou fazer, Parabéns. eu vou fazer um negócio aqui que eu sou blogueira, vocês sabem, né? Quem pode abrir a câmera, abre aí para a gente dar um Aham. tchauzinho aqui, fazer um bumeranguezinho. Não, vou fazer aqui. Estou aqui com o pessoal do Despertar. Até agora, todo mundo ficou até agora. Gratidão, gente, a vocês. Tudo de bom. Feliz ano novo, viu? Tchau. Feliz ano novo. Muito Feliz bom ano ver Tchau, novo. tchau. vocês.